E aí, tudo certo? Meu nome é Nonato e eu gravei esse vídeo para você que já trabalha com Angular ou tem pelo menos um conhecimento básico de como funciona o Angular. Eu gravei esse vídeo para te mostrar um projeto muito bacana, muito legal, que é esse front-end web e esse aplicativo móvel que foram desenvolvidos dentro do mesmo codebase com Angular e Native Script. Só que tem um pequeno detalhe, esse aplicativo aqui não é uma web view renderizando HTML, tá? Esse aplicativo é completamente nativo, são componentes reais do Android. Se eu estivesse usando aqui o emulador do iOS, seria um aplicativo renderizando componentes reais do iOS. Mas o mais legal aqui é que são dois projetos em um só, com a combinação de Angular mais Native Script, certo? Com essa combinação, a gente consegue reusar mais de 70% de todo o código-fonte do projeto. Eu vou apresentar rapidamente aqui o projeto para vocês verem o que é que foi feito e que massa que é esse projeto. Bom, esse projeto se trata de um aplicativo onde eu posso gerenciar minha lista de filmes. Então eu vou mostrar primeiramente aqui a página lista de filmes, como você pode ver. Como eu já disse, aqui na parte web, isso aqui é Angular puro, como você já conhece. Tá? Aqui na parte móvel é componente Android real. Já eu vou mostrar o código-fonte do projeto aqui para você dar uma olhada, mas por enquanto vamos focar aqui para entender como é que funciona esse projeto. Então, a ideia desse projeto é mostrar que dá para criar o front-end web e o aplicativo móvel tudo junto, porém mantendo a independência entre as interfaces. Eu já vi por aí algumas ferramentas que têm essa mesma proposta, mas o problema é que você fica engessado. Por exemplo, muitas vezes você faz a parte móvel e quando você converte ela para a web, eles simplesmente dão aquela esticada na interface para que a interface ocupe toda a tela, como você pode ver nessa tela de exemplo de uma ferramenta que também tem essa proposta. Ou às vezes acontece o contrário, que é o caso desse exemplo. Você tem uma interface web que é responsiva, como essa daqui, por exemplo, e aí a interface responsiva é dessa forma aqui, quando você diminui a largura da tela, e o pessoal pega a interface responsiva e coloca dentro de um aplicativo usando uma web view. Ou seja, você tem a mesma interface web atrelada ao aplicativo móvel. Mas no mundo real, o seu cliente não quer isso. Tá? O seu cliente quer um front-end web com cara de front-end web e um aplicativo móvel com cara de aplicativo móvel, certo? Eu vou ainda mais além. O seu cliente às vezes vai querer que cada plataforma possa ter algumas características e funcionalidades específicas. E isso também é possível aqui com essa combinação que a gente está usando. Ou seja, você compartilha tudo que é comum e ainda tem a flexibilidade e a independência também para implementar o que foi específico para cada interface. No caso, para a interface web ou para a interface móvel. Como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que eu fiz isso até inclusive nesse projeto aqui de exemplo. Mas segura aí um pouquinho que eu vou mostrar logo mais na frente o código-fonte e você vai entender melhor como a gente faz esse reaproveitamento de mais de 70% do código-fonte entre ambos os projetos aqui. Vamos agora editar um filme aqui na parte web e na parte móvel para você ver um pouco mais da interface, né, de cada um da plataforma web e da plataforma móvel. Eu vou clicar em editar aqui um filme, editando aqui o filme Parasita na parte web, e eu vou editar, por exemplo, aqui, vou clicar em cima de algum filme na parte móvel. Observe que apesar das cores da identidade visual serem as mesmas, as interfaces são completamente independentes. Você pode editar seus filmes em ambos e em ambos os casos a gente está reusando todo o código que possui a lógica de acesso a dados no back-end. Toda a lógica que traz os filmes do servidor, que atualiza um filme no servidor, que adiciona um novo filme no servidor, que exclui algum filme, tudo isso você escreve uma única vez e tanto na interface do front-end web quanto na interface do aplicativo Android aqui, que é o meu caso, ambos fazem acesso a essa mesma lógica e serviços que você implementou. Então se eu alterar aqui, por exemplo, a avaliação do filme, né, vou colocar a nota 4,5, mandar salvar, ele me fala que o filme foi salvo, posso voltar para a página inicial, ele mostra a atualização, vou deixar a nota como estava aqui, posso apagar o nome do filme
ele vai ter uma validação aqui para mim, da mesma forma tem a avaliação no formulário do aplicativo móvel, e essa validação também é compartilhada entre ambas as plataformas, então você define isso uma única vez, faz a validação em um ponto só, e em ambas as interfaces você consegue reaproveitar isso. Vou deixar aqui como estava, Parasita, avaliação 4, salvar. Posso editar aqui também John Wick, deixar como estava aqui o nome. Posso mudar a avaliação, colocar aqui editado, salvar. E aí se eu voltar, ele altera aqui para mim a situação do filme, vou deixar como estava antes. Então assim, você percebe que o formulário, você percebe que as interfaces são independentes uma da outra. Vou voltar aqui para a listagem de filmes. Estou aqui na lista de filmes em ambos. Vou adicionar um novo filme aqui na parte web. Por exemplo, Um Lugar Silencioso. Mandar cadastrar. Ele insere o filme aqui embaixo para mim. E eu posso clicar em editar no filme para navegar até o formulário e completar os dados do filme, certo? Posso passar aqui filme com Jim Halpert. Quem assiste The Office aí vai entender a referência. Vou colocar aqui uma avaliação para o filme. Vou marcar aqui quero assistir, mandar salvar. Posso voltar aqui na lista de filmes e ele vai aparecer aqui na lista de filmes, certo? E da mesma forma eu posso também excluir um filme aqui na minha lista. Ele pergunta, deseja realmente excluir o filme Um Lugar Silencioso, clico em OK e ele remove da lista, certo? Então tenho aqui todo o cadastro aqui dos filmes eu posso fazer por essa lista. Voltando aqui para a versão móvel, eu também tenho a opção de inserir um filme, novo filme, por exemplo aqui, mandar adicionar, ele aparece aqui embaixo. Se eu clicar em cima do filme, ele também me dá a opção aqui de completar o cadastro do filme. Posso voltar na página anterior e excluir um filme da mesma forma. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem uma coisa. Aqui na versão do front-end web, ele exibe o dialog de exclusão de uma forma e aqui na versão móvel o dialog de exclusão é mostrado de outra forma. Então você percebe que eu tenho total independência entre as interfaces. Perceba também o seguinte, que na versão móvel eu não tenho o botão de editar, certo? Eu clico em cima do nome do filme, aqui que eu quero editar, e o aplicativo navega para o formulário. Da mesma forma aqui, se eu clicar em editar no front-end web. Essas rotas também são reaproveitadas, porque o mecanismo de navegação funciona da mesma forma para o aplicativo móvel e também aqui no front-end web. Como eu já falei também aqui, na parte de exclusão, você tem independência, certo? Você consegue fazer com que cada uma das plataformas se comporte de maneira diferente. E um outro exemplo disso é essa funcionalidade aqui da pipoca. Essa funcionalidade aqui é um marcador que você pode colocar para indicar que deseja assistir a um determinado filme. Pode marcar aqui. Propositalmente eu procurei usar isso como um exemplo real de coisas que às vezes um cliente quer que seja implementado numa plataforma, mas não quer que tenha na outra plataforma. Nesse caso, eu simulei uma situação onde o cliente exigiu que você tivesse essa pipoca implementada aqui no aplicativo móvel e quando você clicasse, ela ficasse mais acesa, como você pode ver, indicando que o usuário quer dar um destaque nesse filme para ver esse filme mais tarde. Então, marquei aqui, e se eu navegar para a página Quero Assistir, eu consigo ver aqui os filmes que eu marquei lá para serem assistidos, certo? Deixa eu voltar aqui para gerenciar o filme.
Posso desmarcar também aqui o que eu não tenho interesse e a página quero assistir, ela novamente é atualizada, ok? No aplicativo, no front-end web eu também tenho uma tela de quero assistir, porém, como eu já disse, são telas com interfaces independentes. Aqui eu implementei de uma outra forma, apesar de ser bem similar, mas é uma outra interface. Aqui é HTML e isso aqui é puramente Android, com os seus componentes lá nativos, beleza? Se eu clicar aqui em cima de algum filme, eu sou redirecionado para o formulário de edição do mesmo filme. Isso também acontece da mesma forma, eu coloquei para ser igual aqui na parte do front-end web. E se eu clicar em voltar, ele volta para a tela do quero assistir. Isso também é dinâmico, em vez dele voltar para a tela de gerenciar filmes, para a lista de filmes. Beleza? Vou clicar aqui em algum filme, vocês verem novamente. E você percebe o seguinte, no gerenciar filmes aqui, na listagem de filmes, deixa eu ver aqui, gerenciar filmes, na parte móvel eu tenho essa pipoca aqui para dar um destaque no filme e colocar ele na lista dos filmes que eu quero assistir. E na parte web eu tenho que navegar no formulário, para o formulário do filme e marcar aqui esse checkbox, que é um componente web aqui, né? Um componente HTML nativo aqui do browser. E se eu navegar aqui para um formulário de edição no aplicativo móvel, eu tenho esse switch, que é um componente, nesse caso, específico do Android. Porém, a parte do aplicativo aqui, quando você fizer a interface do aplicativo móvel, ele vai renderizar essa mesma interface para o iOS ou para o Android. No caso aqui eu estou usando o emulador Android, mas se eu estivesse usando o emulador iOS, eu veria essa mesma interface aqui. O que separa mesmo é a parte web, né? Você tem essas duas divisões, né? A parte do front-end web e a parte do aplicativo móvel, onde no caso da parte do aplicativo móvel eu posso ter tanto o Android quanto o iOS compilado aqui com essa mesma interface. E aqui na parte do front-end web eu tenho um HTML que eu configuro aqui, eu monto o template da forma que eu quiser, ambos independentes. Mas eu poderia ir mais além, certo? Na parte aqui do Native Script, eu poderia inclusive fazer interfaces específicas para Android e específicas para iOS. Ele te dá ainda essa flexibilidade a mais. Dependendo da exigência do seu cliente, você ainda pode fazer isso, tá bom? Mas de forma geral, você vai precisar ter um aplicativo que vai servir para Android e para iOS, né? Uma interface aqui para Android e para iOS e uma interface que serve para web, né? Isso é o que acontece na grande maioria dos projetos. E para fechar, vamos navegar aqui para a página sobre o My Movies, na versão móvel e na versão web, para vocês darem uma olhada. Isso aqui se trata de uma página institucional e eu quero lhe mostrar o código-fonte justamente dessa página para vocês darem uma olhada e entender melhor. Aqui são as páginas do projeto. A página sobre My Movies é essa página aqui, About. O Movie Form é o formulário de edição. Movie List é a lista de filmes e o Watch Next é os filmes em destaque para serem assistidos. Vou entrar aqui na página About, no componente About. O que temos aqui basicamente é Angular, o que você já conhece de Angular, com algumas características que eu vou explicar para você. Primeiro, vou abrir aqui a classe about.component.ts. Essa classe é bem simples, eu defini apenas aqui 5 variáveis para serem utilizadas dentro do template. E vamos agora aos templates. Primeiramente, o template do front-end web. Temos aqui algumas tags HTML usando algumas classes CSS do Bootstrap, nada que você já não conheça. E aqui eu faço uso das variáveis que eu criei lá dentro do componente, certo? Agora vamos para a versão do template do aplicativo, onde tem aqui .dns.html. E você percebe que aqui também temos algumas tags, porém são tags do Native Script, né, que são compiladas para componentes nativos no final. Então, por exemplo, essa tag aqui, button, como o próprio nome já diz, é um botão, certo? Eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui a documentação do Native Script, certo? Essa aqui é a documentação do Native Script, é só você entrar em nativescript.org para você entender melhor o projeto. Tem uma documentação aqui bem vasta e completa. E tem aqui a tag button, que é o componente button.
No final das contas, vou descer aqui até o final da página para você ver o seguinte. No final das contas, essa tag button é convertida para um componente nativo da plataforma que você estiver usando aí. Se for Android, ele transforma isso num componente android.widget.button, e se for iOS, ele converte isso no UI button, que é a classe de botão aqui do iOS, certo? Ele é inteligente o suficiente para você escrever o template uma única vez e ele converter isso no botão para iOS ou no botão para o Android. Basta você escolher aí se você quer fazer um build para Android ou para iOS, certo? Vou voltar aqui para o código-fonte e aqui vai um detalhe extremamente interessante para você que quer saber como eu estilizei essa tela do About, do componente About, e vou mostrar para vocês como é que isso foi feito. Observe que eu tenho aqui a tag Image, tenho uma tag Label, que é como se fosse um componente para exibição de texto, e tenho a tag Button, sendo que na tag Label eu tenho aqui uma classe CSS indicando qual é a classe de cada um desses labels, né? Um título, um course name, um description. E aí como é que eu faço essa estilização? Vou mostrar para vocês aqui agora o arquivo .tns.css. Pois é justamente isso aqui que você está vendo que eu uso para estilizar essa página. Isso aqui que você está vendo é apenas CSS, nada além de CSS. Você está vendo aqui o puro CSS, aquele CSS que você já conhece de anos trabalhando aí com desenvolvimento web. E isso, cara, é maravilhoso. A equipe do NativeScript fez um trabalho aqui fantástico, né? Eles elaboraram uma forma de pegar o que você escreve em CSS e transportar isso para nativo, né? Ele faz as alterações nos componentes nativos de forma realmente nativa no final, por mais redundante que pareça, né? Então, no final das contas, após você compilar o CSS comum que você escreveu, ele pega as definições que tem aqui e transporta isso para as definições de componente para Android ou para iOS, dependendo aqui de onde você compilar. Essas tags aqui do NativeScript são praticamente iguais a qualquer tag HTML que você já conhece. E é o seguinte, eu desenvolvi esse projeto para um curso que eu criei na Udemy, mas eu estou disponibilizando o código-fonte desse projeto gratuitamente lá no GitHub. Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Então, basta acessar aí o meu GitHub /Angular NativeScript Shared Code App. Também vou deixar esse link aí na descrição do vídeo. E deixa eu te mostrar algo ainda mais interessante aqui no GitHub, que é o seguinte. Vou clicar aqui nos commits do projeto para te mostrar uma parada aqui muito legal, que é o seguinte. Eu planejei esse projeto de forma que o aprendizado fosse gradual. Então, se você olhar os commits desse projeto, cada commit foi inserido de forma que você pudesse entender como o projeto foi criado passo a passo. Cada nome de commit aqui tem o mesmo nome que eu dei na aula do meu curso lá na Udemy. Eu tenho um curso na Udemy para esse projeto e cada aula lá desse curso eu coloquei para ser um commit desse daqui, porque se você entrar nesse commit, você vai ver exatamente o que foi feito. Ou seja, mesmo que você não compre o curso, você não precisa comprar nenhum curso para ver isso aqui, tá de graça, eu coloquei para vocês verem aí de graça. Você vai poder estudar por esse código-fonte, basta saber Angular e dar uma olhada lá na documentação do NativeScript, também nada demais aqui. E aí você escolhe aqui embaixo, ó, NativeScript e Angular. Tem aqui Get Started. E aí tem uma documentação aqui vasta com tudo que você precisa para aprender como usar o NativeScript. Então, voltando aqui no código-fonte do projeto, o código-fonte, vamos dizer assim, ele serve para te mostrar o que foi feito, certo? No projeto, em cada passo desse daqui. E no curso eu explico o porquê de cada coisa, né, com mais detalhes. Então, assim, se você quiser comprar o curso, ele está saindo por menos de R$30 na Udemy. Convenhamos, se você for pedir uma pizza no delivery, você vai gastar mais de R$50 e só vai adquirir calorias. Então aqui, como eu já disse, é perfeitamente possível você estudar por conta própria, baixando aqui o projeto, o código-fonte aqui do projeto. Todos os commits aqui foram organizados para facilitar o máximo possível o entendimento. Então o curso, a compra do curso é mais para quem está com pressa e precisa absorver o conteúdo o mais rapidamente possível. Então,
se você tem um tempinho aí para estudar e tem essa disponibilidade, baixe esse código-fonte, estude, porque essa ferramenta aqui vale muito a pena, ainda mais se você for uma empresa de uma pessoa só. Ou às vezes você trabalha numa equipe, né, com 2 ou 3 pessoas, então essa ferramenta aí vai te dar uma produtividade monstra, beleza? Mas como eu já disse, se você quiser comprar o curso, não quiser, tiver com mais pressa para aprender e quiser ir pelo curso, eu coloquei um link aqui na descrição do vídeo, e nesse link já tem aplicado um desconto lá e o curso vai ficar por menos de R$30. Então se você clicar no link aí, você vai ser redirecionado para essa página. Como eu já disse, o preço varia muito por esse link, pode ser que aqui agora está por R$24,90, mas às vezes está por R$29, R$28, depende do dia que você entrar na Udemy, mas qualquer um desses preços não vai dar nada para você, R$2 a mais, R$3 a mais, não vai fazer diferença nenhuma se você quiser comprar o curso aí, porque você tem pressa de aprender esse conteúdo, então esse curso vai te servir bastante. Mas é o seguinte, como você viu esse vídeo até aqui, eu faço questão de lhe mostrar uma aula gratuita que está nesse curso, certo? E nessa aula eu mostro justamente como foi criada a primeira página do projeto, tanto para a versão móvel quanto para a versão web, né? E aí você pode assistir, daqui a pouco eu vou colocar o vídeo para você, nesse mesmo vídeo aqui, a aula para você assistir. E aí se você gostar da minha didática, né, se for boa para você, você achar que te agradou, e você tiver com pressa para aprender esse conteúdo, você compra pelo link que está aqui na descrição do vídeo, está muito barato, mas de qualquer forma eu queria, antes de lhe mostrar a aula gratuita, né, eu queria pedir para você dar um like aí nesse vídeo, não custa nada para você, tá certo? Se você puder se inscrever também no canal vai me ajudar bastante. Comenta o que você achou dessa combinação aí do Angular com o NativeScript, né? Se achou interessante, se já mexeu com o NativeScript junto com o Angular, se já teve algum projeto aí que demandou você trabalhar, desenvolver tanto o front-end web quanto o aplicativo, né, no mesmo projeto. Agora eu vou colocar aí o vídeo da aula, uma aula gratuita para você assistir aí de como foi criada a primeira página do projeto, e espero que você goste. Um grande abraço, até mais. Muito bem, pessoal, vamos começar agora mais uma aula, e nessa aula a gente vai ver como criar essa página, né, a página sobre o app, ou a página, o componente About nesse caso. Vamos lá, vamos começar primeiramente desenvolvendo a página sobre, porém da versão web primeiro, e depois na sequência a gente vai desenvolver da versão móvel, tá certo? Então vamos lá. Bom, estou aqui no nosso aplicativo por enquanto ele está em branco, não tem nada nele ainda, e a gente vai começar gerando um novo componente, que é o componente About. Então a gente vai rodar o comando aqui ng generate component pages/about, e vou passar aqui uma flag no spec, porque eu não quero que ele gere os arquivos de teste, tá? Para a gente não perder o foco aqui nesse curso. Vamos gerar um componente, vamos abrir aqui o editor. Então, vamos olhar aqui que foi atualizado o app-module TNS, vamos configurar aqui a nossa rota, vou vir aqui no app.routing.module e vou, na verdade não é nesse, na verdade é no app.routes, né? Vou declarar uma nova rota, que vai ser a rota referente à página About. Vamos colocar aqui um path para About, ele vai chamar o componente About Component, e aqui em cima eu já vou configurar a nossa aplicação para, por padrão, ele apontar para a página About quando você entrar no aplicativo ou na aplicação web. E agora a gente vai configurar a nossa classe do componente About. Então aqui dentro de pages/about temos o About Component.ts. Bom, eu vou deixar pré-configurado aqui dentro do componente algumas variáveis que eu quero que sejam compartilhadas entre a versão móvel e a versão web, que são os textos que são exibidos na tela. A gente precisa de uma imagem que não temos ainda, então vamos adicionar uma imagem no nosso projeto. Eu vou abrir aqui o Explorer para você ver com mais clareza como é que a gente vai fazer isso. Eu tenho aqui uma imagem logo mymovies.png, não está exibindo a extensão, então vou marcar aqui para exibir. Aí eu vou dar um Ctrl X
Vou navegar para a pasta do projeto até a pasta Source, Assets e vou colar aqui dentro. Esse logo, essa imagem de logo está lá no GitHub, se você quiser copiar é só baixar aí e fazer uso dela. E aqui eu vou definir o caminho até esse logo. Então vou chamar aqui, vou criar uma variável chamada ImagePath e vou passar aqui o caminho Assets. Por que Assets? Ele parte justamente da pasta Source, né? Então, partindo da pasta Source, ele já considera que está dentro da pasta Source. Daqui para frente eu vou buscar o caminho que está a imagem. Então está dentro da pasta Assets e o nome da imagem. Eu vou dar um F2 aqui para poder copiar já o nome dela. Vou vir aqui dentro do projeto, coloco assets barra logo-mymovies.png. Salvo isso aqui. Deixa eu botar um ponto e vírgula aqui e ajustar esse botão. Que tá botão text, porém tá errado aqui. Vou fazer só uma firulinha aqui. E aí pronto. Tenho aqui as variáveis prontas para serem utilizadas. E aí eu vou agora começar a criar o template. Eu vou criar o template web. Vou vir aqui no código fonte, ou melhor, no editor, buscar aqui o about.html. Por enquanto tem só esse about works. Se você abrir o projeto aqui no navegador, vai ver que tem aqui about works. E eu vou abrir uma outra aba aqui para a gente navegar no Bootstrap, na documentação aqui. Documentation, Jumbotron. E eu vou copiar todo esse HTML aqui já pronto. Volto aqui para o arquivo do About Component, HTML, colo aqui dentro. Vou fazer alguns ajustes, certo? Eu só quero, na verdade, esse Jumbotron. Era só também digitar, né, uma div e passar essa classe aqui, era bem mais simples. Vou criar aqui dentro uma div container, onde eu vou colocar os elementos alinhados aqui ao centro. Eu vou só mostrar para você aqui um detalhe. Se eu der um text aqui e voltar para o navegador, ele não está centralizando aqui a página, né? O Jumbotron, né? Ele está ocupando toda a área e para ajustar isso eu vou abrir aqui o app component.html, o componente raiz, e vou colocar esse router outlet dentro de uma div com a classe container, certo? E aí ele vai centralizar o conteúdo que for renderizado dentro do router outlet aqui. Agora sim, já está centralizado aqui o Jumbotron. Vou fechar o app component, vamos voltar aqui para o about. E agora é o seguinte, dentro desse container, está até errado aqui, né? Container. Eu vou colocar os elementos que eu vou exibir nessa página. Qual o primeiro elemento que eu vou inserir? Primeiro o image. O source desse image vai ser justamente o image path, certo? Vou colocar aqui dentro de colchetes, porque eu vou pegar a variável image path. Eu vou colocar um width de 490 aqui, ok? Salvar. Vou deixar aberto aqui o que está acontecendo na medida que a gente vai atualizando. Beleza? Vamos aqui agora adicionar um parágrafo com algumas classes aqui, né? Todas essas classes que eu vou utilizar são classes do Bootstrap. Eu não vou explicar isso porque está na documentação do Bootstrap, certo? Uma classe font weight bold para o texto ficar em negrito e também text muted para ele ficar numa cor mais clara, um cinza claro, e o margin top 5. Se eu der um enter aqui, ele já inclui para mim essas três classes, e aqui dentro eu vou colocar o título da página, certo? Vou dar um Ctrl S, já exibe aqui para mim o título da página. Vou copiar esse parágrafo aqui, certo? Dessa vez eu vou tirar o margin top e vou colocar aqui a variável course name, não Ctrl S. Ok, o course name já está sendo exibido. Porém, o course name eu quero que seja exibido sem o text muted e que seja exibido tudo em maiúsculo. Então, eu vou colocar text-uppercase. Beleza? Vamos agora para o próximo parágrafo, que eu vou deixar apenas o text muted, que é o da descrição. Description, salvar. Vamos colocar agora um botão e a classe vai ser btn. Vamos usar o btn-dark, que é um botão na cor escura. O btn-lg, que é um botão maior. O margin top de cima para baixo. E vamos dar um enter. E aqui dentro eu vou colocar button text. Vamos salvar aqui. Ok.
Esse botão ele tem uma sombra, se você olhar lá ele tem uma sombra e tem um link nesse botão vazio. Primeiro eu vou colocar uma sombra, que também é do Bootstrap, a classe aqui Shadow, Ctrl S, exibiu aqui uma sombra embaixo do botão, e vamos colocar um router link vazio aqui, um router link apontando para jogo da velha, certo? Por enquanto a gente não vai exibir, obviamente, aqui a barra superior, vai ter uma aula justamente para isso. Vamos fazer um ajuste nesse Jumbotron aqui, colocando algumas classes do Bootstrap nele. Text Center, ele centralizar tudo, Jumbotron, traço Fluid, para que o texto ocupe aqui toda a área. Vamos colocar um margem top, vamos colocar um Rounded nesse Jumbotron, que é só uma firulinha aqui no canto, e um Shadow LG, que é uma sombra um pouco maior do que a sombra que está aplicada no botão, por exemplo, Shadow LG. Ok, então basicamente é isso que a gente precisa. Nosso componente, nossa página web já está pronta. Vamos agora trabalhar na parte móvel, na página móvel do nosso componente. Então vamos fechar a parte web, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou fechar essa página, esse arquivo, vou abrir o arquivo .tns.html, que é justamente esse botão, beleza? Vamos fechar aqui essa aba e vamos trabalhar agora no template que a gente vai usar para montar essa página. Então, primeiramente é o seguinte, vamos apagar tudo. Vamos começar com a tag page. O que é a tag page? A tag page é uma tag opcional. É como se fosse a representação da página em si. É interessante usar, porque lá na hora que a gente for manipular o CSS, a gente vai ter acesso a algumas propriedades da página que são muito interessantes para a gente. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Eu vou agora inserir um componente chamado Action Bar. Tudo isso, se você pesquisar na documentação, NativeScript Page, ele vai trazer para você aqui a documentação do page, né? Todo o funcionamento aqui, certo? Se você digitar NativeScript Action Bar, geralmente aqui no primeiro link você já tem acesso aqui à documentação. Lembrando que a documentação, geralmente a documentação padrão, ele te leva para o NativeScript Vanilla, ou seja, o NativeScript que você tem apenas JavaScript, não é o NativeScript com Angular. Então, às vezes é bom você voltar e ver um outro link para o mesmo componente. Aqui tem um outro link aqui embaixo. Vou clicar nele. Verifica aqui em cima no endereço, ó, se tem o caminho aqui Angular. Então, esse Action Bar, essa documentação aqui, ela é mais específica para você que está usando o Angular. Mas, se você entrar na documentação da versão do Action Bar principal, você vai ter as mesmas propriedades aqui para serem trabalhadas, ok? Vamos voltar aqui e vamos colocar um título nesse Action Bar sobre o app. Vamos colocar assim, só para vocês verem o que acontece. Dá um Ctrl S, ele atualizou aqui para mim e exibe aqui agora sobre o app. O que está acontecendo aqui? Se você deixar uma página do NativeScript sem o Action Bar, ele insere um Action Bar para você automaticamente com o título igual ao nome do aplicativo. Então, se você não inserir um Action Bar manualmente, ele vai inserir para você de forma automática, mas você tem como vir aqui no componente e de forma programática remover também, para não exibir nada. Eu não quero nenhum Action Bar, você tem como fazer isso. Não vai ser a forma que a gente vai trabalhar aqui. Eu vou dar um Ctrl Z para ele voltar a exibir o Action Bar, porém eu vou deixar em branco aqui o texto, tá bom? Eu não quero que exiba texto nenhum por enquanto aqui em cima, quero deixar em branco só uma barra azul. E você também, se você estiver usando aqui os plugins do Visual Studio Code que eu sugeri instalar, você tem acesso aos snippets aqui digitando NS, e ele vai trazer para você os snippets para todos os componentes do NativeScript, certo? Então, se você digitar NS Action Bar, por exemplo, e dar um Enter, ele já monta para você aqui o Action Bar com título, com ícone e um class aqui Action Bar, que nesse caso serve para se você estiver usando os temas do NativeScript. Para a gente
Nesse momento, só é necessário fazer essa definição aqui. Action bar, title e deixar em branco. Vamos remover isso aqui. Vamos dar continuidade aqui agora. Vamos inserir agora um componente chamado Stack Layout. O Stack Layout, você imagina ele, para você poder ter uma comparação, como se fosse uma div no HTML. Você insere uma div, dentro da div você coloca aqui várias tags, por exemplo, e ele vai colocando uma tag embaixo da outra, lá no seu texto, lá no seu HTML, né? Ele vai inserindo cada um dos componentes, dos elementos aqui, um embaixo do outro. Esse Stack Layout é um tipo de layout do NativeScript. Você tem outros tipos de layout, se você na documentação aqui, NativeScript Layouts, ele vai explicar melhor. Layouts Containers, ele vai explicar cada um dos layouts que você pode utilizar. Você tem o Absolute Layout, tem o Doc Layout, o Grid Layout que a gente vai usar também nesse curso, e você tem o Stack Layout, que ele fala que todos os elementos são colocados um abaixo do outro por padrão, mas você pode mudar a orientação para horizontal e aí os elementos serão posicionados um ao lado do outro, certo? Além disso tem Wrap Layout, temos também aqui o Flexbox Layout. Se você usa Flexbox no CSS, então esse Flexbox Layout aqui vai te dar todas as condições de você montar uma estrutura de layout exatamente da mesma forma. Enfim, na documentação que ele explica exatamente como é que funciona cada um desses modelos de layout. Vamos voltar aqui, manteremos o Stack Layout e dentro do Stack Layout eu vou colocar agora os elementos. E aqui vai ser muito fácil de você compreender, porque é muito parecido. Vou usar aqui a tag Image, que é similar ao IMG do HTML padrão. Deixa eu abrir aqui o simulador, né? Source, lembra que a gente tem o source também no IMG, igual. E aqui a diferença é o seguinte, em vez de eu usar o Image Path, como a gente usou na versão web, eu preciso fazer uma pequena mudança, que é inserir til barra. E com isso ele está partindo também da pasta source. Certo? Então tem aqui source, assets, que é o caminho aqui desse image path, né? Assets, logo images move. A única mudança que você precisa fazer é essa. Vou fechar aqui a tag image, salvar, e ele exibe para mim aqui a imagem. Vamos voltar aqui e colocar agora um elemento label. O elemento label é similar a um elemento de parágrafo, tá? Que a gente usou lá na versão web. E aqui eu vou colocar uma classe chamada title, e o texto tem um atributo texto que você passa aqui, justamente o texto que você quiser exibir. No nosso caso, a gente tem uma variável aqui chamada title, a gente passou essa variável aqui. Vamos lá, vamos acelerar aqui agora o passo, vou copiar esse mesmo label aqui algumas vezes, porque agora é muito parecido. Vou adicionar aqui a classe course name nesse label, que vai ser justamente o label referente ao course name que a gente definiu no componente. O próximo vai ser description, passa aqui também description. Em seguida vou colocar um botão, aqui já acabou o texto, né? Na verdade agora é um botão. Vou passar aqui um texto para esse botão e vou passar aqui button text. A gente tem o router link no Angular para o Angular Web, só que para o Angular na versão do NativeScript a gente tem NS Router Link, tá bom? Então basicamente você vê que é praticamente o HTML que você já tem familiaridade aí quando você trabalha com Angular puro. Vou salvar e pronto, já está exibindo aqui a imagem, o título da página, o course name, o description e o saiba mais. Repare que no description o texto está passando aqui e aí ele coloca aqui, ele trunca o texto, coloca 3 pontos aqui. A gente vai ver como resolver isso também via CSS, tá bom? Via CSS. Então vamos voltar aqui agora e abrir o tns.css para a gente poder estilizar essa página. E aqui vai ser bem tranquilo porque é puro CSS. Primeiro vamos começar pelo page, vamos colocar um background column igual a... Já tenho aqui as cores que eu quero utilizar, então vou usar a cor 25, 2A, 2E. Então Ctrl S aqui, beleza, já mudou aqui a cor de fundo da página. Vamos ajustar agora um text align nessa página. Repare que isso aqui é puro CSS.
Então Ctrl S aqui novamente, ele vai centralizar aqui o conteúdo. Não dá para ver, mas está centralizado, tá bom? Deixa eu remover aqui a cor, você vai poder ver melhor, rapidamente, certo? Vamos voltar a cor como estava. Vamos agora adicionar um padding de 20. Repare o seguinte, aqui eu não vou usar a palavra pixel, por exemplo. Eu posso usar, mas eu não vou usar. Vou deixar apenas 20 porque é o recomendável lá na documentação do NativeScript. Se você ver aqui em Styling, Supported Measurement Units, ele te explica que o ideal é você usar essa forma aqui, o DIPS, né, que é Device Independent Pixels, em vez de usar pixels, né? Você pode usar pixels e pode usar percentage, mas o pessoal do NativeScript recomenda que você use o Device Independent Pixels, né, que ele tenta fazer isso proporcional ao aparelho que está sendo utilizado. Tenta manter as medidas ali bem parecidas, né? Em qualquer aparelho que você entrar, ele vai renderizar da forma correta, os pixels, né? Porque cada aparelho tem uma configuração de pixel diferente. Então, para você usar o DIPS, você basta inserir aqui o valor, como se fosse pixels, porém sem informar nada, somente o número e pronto, já está resolvido, certo? Então, vou colocar aqui um padding de 20, por enquanto vamos deixar assim. Vamos focar agora no componente Action Bar, lembrando que eu estou manipulando aqui todas as tags que foram inseridas aqui dentro, tá bom? Então aqui eu estou manipulando justamente essas tags aqui agora. Action Bar, vamos colocar um background color na mesma cor do fundo, ou seja, eu quero que fique tudo de uma cor só, a mesma cor de fundo. E você vai observar que ficou uma linha preta aqui, que é justamente a sombra, né, que existe, o elevation que é aplicado aqui no Action Bar, ele permanece. Eu não quero esse elevation aí, então eu vou usar uma propriedade chamada flat, igual a true. Vai sumir a linha ali do Action Bar, porém você não sabe o que é esse flat, e nem o CSS sabe. Por quê? Ele fala aqui, ó, no property, não existe essa propriedade aqui dentro. O que é que isso significa? Eu vou comentar essa linha novamente, vou salvar, vou voltar aqui no about.component e eu vou te explicar um detalhe. Essa propriedade flat é uma propriedade do Action Bar, que é uma propriedade específica lá do NativeScript. Então, da mesma forma que você tem, por exemplo, um width, né, e você coloca aqui um valor para um width, e você tem também o title, você tem uma propriedade flat que é específica do componente Action Bar, não é uma propriedade de componentes de tags HTML padrão, e você passa aqui um flat igual a true, por exemplo. E aí ele vai mudar, quando ele atualizar aqui, ó, ele vai remover a linha. Só que eu posso tanto fazer esse controle da propriedade flat entre outras propriedades, né, diretamente aqui no HTML, ou eu posso fazer isso via CSS. O NativeScript é inteligente o suficiente para saber que você está tentando aplicar uma propriedade dentro do componente dele e vai saber traduzir isso de forma adequada, tá, para o componente. Como eu estou trabalhando na parte visual, eu gosto de separar como se fosse uma estilização da página, esse tipo de manipulação. Então eu deixo isso no CSS. E aí você percebe também que aqui em cima ele ficou com a cor cinza. Se você estivesse usando o emulador Android, a cor que você definia aqui para o Action Bar, que nesse caso foi essa cor aqui embaixo, ele é aplicado também na parte do status aqui, na barra de status do aplicativo. Porém, no Android você precisa fazer um outro ajuste se você quiser. Você pode deixar isso automático também, mas eu gosto de ter controle disso. Tem uma propriedade que você aplica no componente, na tag page. Você pode vir aqui no page e aplicar essa propriedade, que é Android status bar background e passar uma cor. Vou passar uma cor aqui bem destacada, um vermelho. Ele atualiza a barra de status aqui. Mas eu gosto de trabalhar isso no CSS, então vou dar um Ctrl X aqui. Salvar. Ele vai salvar, porém não vai remover essa cor vermelha da barra de status. Isso acontece algumas vezes, tem algumas coisas que você precisa reiniciar o seu aplicativo para funcionar. Você precisaria vir aqui, dar um Ctrl C,
e voltar novamente para ele voltar a cor padrão. No caso, como eu vou usar uma cor que eu quero configurar, eu não preciso fazer isso, porque na hora que eu informar uma cor nova aqui no CSS, aí sim ele vai funcionar. Porém, para voltar a cor default, aí, a cor padrão, você precisaria reiniciar o seu TNS Run Android, certo? No caso aqui eu vou dar um Ctrl V naquela propriedade que estava na página about.component, e aqui eu preciso mudar duas coisas. Observe que às vezes ele sozinho reinicia o aplicativo. Ele fez isso aqui agora, tá vendo? Ele já reiniciou. Quando ele reinicia o aplicativo sozinho, aí ele realmente retira aqui a barra. Mas quando ele não reiniciar, ele somente dá um reload na página, às vezes essa barra não é alterada. Isso também é porque essa configuração da barra aqui de status no Android é uma coisa um pouco mais complicada mesmo. Então, na página em si você não vai ter esse problema, certo? Voltando aqui para a propriedade Android Status Bar, dentro do CSS eu preciso mudar o padrão que está aqui, nesse caso está Camel Case. O Camel Case você usa nessa parte do template. No CSS você precisa mudar para o padrão, acho que é Kebab Case, né? Que é você colocar cada palavra separada aqui por hífen e tudo em minúsculo, certo? Vamos botar aqui background color, 2 pontos, e aí eu preciso passar uma cor, vou passar uma cor diferente aqui, blue. Vamos salvar, atualizou aqui. No nosso caso eu quero que a barra fique da mesma cor da página, que já está da mesma cor do Action Bar, então eu vou passar aqui a mesma cor. E agora sim nosso aplicativo vai estar todo da mesma cor, do início da tela até o final da tela. Vamos agora ajustar o título, que está aqui escondido, a gente não está vendo ele por conta da cor, mas ele está ali. Vamos chamar aqui um ponto title, da mesma forma que você trabalha com HTML normal. Eu tenho uma classe aqui título, então aqui eu chamo ponto title, eu vou passar aqui font size, no caso vou passar 18, não passo pixels, somente o número, o valor aqui 18, margem top, vou colocar 70, a cor do texto eu vou colocar um cinza bem claro, vou salvar. Vamos ver como é que já está aqui o nosso título. Projeto criado no curso, já está aqui certinho. Vamos terminar de configurar esse título. Vamos colocar aqui um font weight bold. E aí o nosso título já está pronto, certo? Vamos agora configurar o course name. Então vamos aqui abrir o course name. Font size. O font size do course name vai ser 21, certo? Vai ter um margin top de 10 e a cor vai ser um cinza um pouco mais claro, vai ser mais escuro um pouquinho do que o de cima, vai ser E7, E7, E7. Salvo aqui, ele já vai exibir para mim o course name, beleza? Observe que agora ficou truncado também aqui o course name e daqui a pouco a gente vai resolver isso. Primeiro eu vou fazer o seguinte, vou colocar um font weight de 900, certo? Pronto, vamos resolver agora essa truncagem aqui. Como é que eu vou resolver isso? Existe uma propriedade, lembre que isso aqui é uma tag label, tá? Isso aqui é uma tag label, certo? E existe uma propriedade na tag label chamada text wrap. Da mesma forma que tem essa propriedade aqui flat do action bar e da mesma forma que tem a propriedade Android status bar da tag page. Então, na tag label você tem uma propriedade chamada text wrap, onde você passa true. Não é uma propriedade CSS, tanto que tem aqui esse underline amarelo, mas ele serve justamente para fazer uma quebra de linha automática no texto quando ele ultrapassar o limite da tela, em vez de truncar como estava fazendo antes. Vamos trabalhar aqui agora na descrição. Então vamos chamar aqui ponto description, colocar uma cor logo para vocês verem onde ele está, e a cor vai ser também um cinza. Ctrl S, ele mostra aqui onde está a descrição, e aí vamos fazer alguns ajustes aqui na descrição. O primeiro vai ser o tamanho do texto, eu vou colocar um font size igual a 18, vou colocar um margin top de 30, nesse caso, beleza. Vou colocar também aqui um text wrap, porque também ele está dando aquela truncada ali no texto, então text wrap igual a true. Ctrl S, ok, agora sim está exibindo o texto completo. E por fim, vamos ajustar o botão da nossa tela. Então você percebe que
Isso aqui é tranquilo, cara, muito tranquilo de você trabalhar, não tem nada. O botão, vamos colocar um Margin Top para afastar ele desse texto da descrição um pouco. Vamos colocar aqui 70. Sempre lembrando de não colocar pixels, nesse caso aqui eu quero que ele pegue de forma automática. Vamos colocar um Background Color nesse botão. E aí nesse caso eu vou usar a cor igual a essa cor aqui. Esse vermelho meio rosado, certo? Já tenho essa cor na mão aqui, que é FF5576. Ctrl S, ele vai atualizar aqui a cor de fundo do botão. Beleza. Vamos agora adicionar um Border Radius igual a 10 para ele ficar mais arredondado aqui as bordas, certo? Vamos colocar também uma cor no texto para não ficar com esse cinza aqui sumindo nesse vermelho meio rosado aqui. Então vamos colocar uma cor branca, né? Ficar bem destacado o texto. E vamos colocar um font weight igual a 900. Então Ctrl S, pronto. Temos aí a nossa tela configurada e você é quem vai julgar qual a dificuldade que você achou que foi, né, que teve aqui para criar essa página, né? Então assim, para mim foi muito simples, porque tudo que eu tive que fazer aqui na verdade foi mexer no CSS da página, mas nada além disso. Coisa que a gente já está acostumado a trabalhar, né, sem muita dificuldade. Não teve que reaprender como manipular, as formas, né, de você manipular uma tela especificamente aqui para trabalhar com NativeScript, tá bom? Então é isso, a nossa tela já está pronta. Basicamente o que a gente fez nessa aula foi gerar um componente novo, que foi o componente About. A gente configurou aqui alguns textos que vão ser exibidos lá, tanto para a versão web quanto para a versão móvel. A gente criou a parte web. Tá? O componente na parte web ele é apenas isso. Depois criamos o template HTML do NativeScript. Em seguida a gente estilizou esse template usando CSS puro, certo? O restante aqui foi mudar o Web Component para ele poder renderizar a página About dentro de um container para centralizar, e essas mudanças automáticas que foram feitas no módulo para declarar o componente novo, e adicionamos uma rota About e também configuramos que ela fosse a rota padrão aí. Temos a nossa página About já criada, e aí se eu não tivesse que explicar para vocês aqui as coisas, né, você perceberia que eu criei uma página web e uma página móvel em pouco menos de 20 minutos. Isso que nos dá uma produtividade muito grande trabalhando com o Angular e o NativeScript aí combinados num só projeto. Beleza? Vamos comitar essas mudanças que fizemos num git status aqui, só para ver se a gente não fez nenhuma besteira. Ah, sim, também adicionamos o logo, né, dentro da pasta assets. Vamos dar um git add ponto, comitar aqui, vou chamar de criando nossa primeira página, dois pontos. O nome da página é sobre o app About Component. Daqui para frente a gente vai quebrar as aulas em parte móvel e parte web, para não ficar muita informação de uma única vez. E espero que você, além de aprender, também se divirta aí enquanto está desenvolvendo esse projeto aqui, que é bem legal, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.